Para comentar os jornais, é nosso convidado Álvaro Laborinho Lúcio, antigo Ministro da Justiça, juiz jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e que acaba por editar o romance O Homem que Escrevia Azulejos. Muito bom dia. Mais à frente vamos falar um pouco sobre este seu novo romance, mas comecemos então por olhar um pouco para a imprensa desta manhã. O que é que lhe chamou mais a atenção? Não se trata necessariamente de chamar mais a atenção. Há hoje um conjunto de temas que são recorrentes na imprensa, que já vêm de ontem à noite. O voto do Sr. Presidente, o veto do Presidente da República, questões relacionadas com o resultado desse mesmo veto, mas há enfim, algumas que fazem as capas principais dos jornais. Eu fiquei-me um pouco noutras, talvez um pouco mais de pormenor, mas que me parecem ser interessantes para poder destacar no conjunto de todas elas. Uma que foi, aliás, referida e que vem na capa do Sol, Canutilho arrasa política de manuais do Governo. E parece-me esta uma questão muito interessante, para além, inclusivamente, daquilo que é a excelente posição assumida pelo professor Gomes Canutilho, que é a de saber até que ponto nós não estamos perante uma questão que tem necessariamente de ser debatida entre nós, que é exatamente esta da inclusão na escola pública em Portugal. Portanto, como Canutilho diz que a lei é inconstitucional, de distribuição de manuais gratuitos. Sim, eu vi a posição que ele defende. É porventura discutível que o seja ou não, mas eu julgo que não é tanto aí que a questão se deve colocar. Eu julgo que ela deve colocar-se exatamente, sobretudo na questão de saber até que ponto nós estamos a caminhar no sentido de uma política que seja de inclusão universal na escola, isto é, que permita reduzir as desigualdades, na medida do possível afirmar a igualdade, não apenas de oportunidades, mas a igualdade específica, substantiva de acesso ao ensino e à escola. E, nessa medida, a ideia da distribuição gratuita dos manuais pareceria uma boa ideia. A questão não está necessariamente aí. O professor Canutilho disse que também está, mas não tanto necessariamente aí. Ela está depois, é no regime que é estabelecido para a utilização dos manuais, para a necessidade da sua devolução e para a sua devolução em bom estado. E é nesta medida que nós damos com uma mão aquilo que é bom, isto é, a distribuição gratuita dos manuais, mas depois com a outra mão introduzimos uma diferenciação que me parece ser de facto negativa. E, portanto, eu diria que nós aqui estamos perante uma boa ideia que foi acompanhada de uma má solução. Eu julgo que é necessário garantir que o manual escolar passa a constituir parte do corpo do aluno, da criança, que se identifica com o seu livro, que se identifica não apenas no momento em que está a usá-lo, mas até no seu progresso posterior, enquanto aluno que frequenta a escola e que quer conservar o seu manual, que se identifica com ele, com a maneira como sublinha aqui e ali outra passagem, com o modo como faz os exercícios que o próprio manual comporta. E, portanto, eu julgo que nós temos aqui um bom passo. Eu diria que vai numa boa direção, mas que vai, porventura, num ritmo e com uma dimensão global de compreensão que deve ser alterada. Eu gostava de saudar... Agora faz falta encontrar uma boa solução para esta boa ideia. Necessariamente. A questão da devolução, eu diria que aqui há outros caminhos, necessariamente. Um deles é justamente o da análise do que são os manuais escolares, qual a concorrência entre editoras que se estabelece para a construção dos manuais escolares, como se escolhem os manuais escolares, até que ponto eles devem perdurar no tempo ou não. Há uma longa discussão sobre a questão dos manuais escolares, que deve ser induzida necessariamente à questão da luta pela inclusão universal e pela igualdade. Mas este caminho, sobretudo acompanhar pelas regras da devolução em bom estado dos manuais, parece-me errado e parece-me que acentua a própria desigualdade, desde logo no cotidiano da escola, onde as crianças sentadas na aula estão a dividir-se entre aqueles que não têm necessariamente que devolver os manuais, porque podem comprá-los, mesmo que lhes sejam oferecidos, comprá-los para os reterem como seus, e os que têm necessidade de os devolver em bom estado, o que desequilibra a relação de igualdade no cotidiano da própria aula.